sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. É hoje, hein, Roberto? O Brasil estreia. Exatamente. Hoje, às 4 da tarde, a gente vai trazer mais sobre o assunto, né? Durante a nossa programação aqui. É isso. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para nossos canais de comunicação que já estão aparecendo aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou nosso WhatsApp super fácil, DDD 24 99839 8384. Exatamente. Não se esqueçam aí de acompanhar a gente pelo nosso site, ver as atualizações lá. Exatamente. E hoje o dia amanheceu com chuva em Petrópolis, porque chove desde a madrugada, o céu bem nublado, chuva bem forte, e a gente vai trazer essas notícias sobre a chuva também no nosso jornal. Exatamente. Vamos às notícias desta quinta-feira, dia 24 de novembro. Brasil pode exportar até 50 milhões de toneladas de milho em 2023. PGR considera inconstitucional a prorrogação automática de contrato de serviço público. Governo do Estado do Rio de Janeiro entrega 163 novos veículos para os programas Segurança Presente e Lei Seca. Petrópolis registra 15 casos de intolerância religiosa em 2021. Acordo assinado: termos religiosos não podem ser usados na camisa da seleção brasileira. Venda de produtos da Copa aumenta. A camisa está entre os itens mais procurados entre os consumidores. E mais, o Brasil estreia hoje na Copa do Mundo. Você confere outros destaques também do esporte. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos hoje rapidamente passar pelos destaques do nosso jornal. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque na nossa primeira página do Correio da Manhã. Vamos lá. CSN mantém maior conjunto empresarial fechado e impede crescimento do Estado. Esse é o destaque da página 8. Olha, hoje tem até um especial sobre a CSN, hein, lá na 8. Vamos lá conferir. PL defende verificação de urnas do segundo turno, página 4. Aquele imbróglio ainda das urnas aí rolando. Exatamente. Prefeitura do Rio divulga plano de infraestrutura para o verão. Esse é um dos destaques da página 6. Momento emocionante, gente. Opa, tivemos um probleminha aqui no áudio, rapidamente. Vamos continuar. Momento emocionante aqui, logo estampado na nossa primeira página, o adeus de Roberto Carlos ao seu irmão camarada. Eu vou ler só um trechinho. O cantor Roberto Carlos prestou suas últimas homenagens ao grande amigo Erasmo Carlos. Na foto, o rei deixando o velório do Tremendão no Rio. Um dos destaques da página 4, Anvisa obriga o uso de máscaras em aviões. E na página 7, internacional, eu falei ontem, um outro conflito surgindo, Turquia prepara ataque no norte sírio. É um dos outros destaques. A gente ainda tem muito sobre o esporte. Nosso segundo caderno está cheio de novidades e muitas atrações, cinema, música, teatro. Você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br. Vamos dar uma olhadinha rápida na página de opinião? Temos o primeiro editorial, Torcendo com Responsabilidade, e mais um editorial, Projeto Revitaliza Antigo Canecão. Olha que bacana, e você pode conferir os dois editoriais aí na íntegra acessando o nosso site. E também tem o Correio Petropolitano, Exatamente. Você correndo as bancas de Petrópolis. Exato. Na coluna Magna Vita, hoje um assunto só. No TJRJ, novo desembargador fala em luta contra a desigualdade social. O Magna Vita traz uma reportagem completa sobre a posse dele, fala sobre a trajetória do novo desembargador. Você também confere tudo na página, porque é algo bem extenso, com falas, inclusive, do novo desembargador. Na página 4, nós temos aí a página de política e nacional. Eu vou rapidamente destacar aí as matérias.
PL quer manter petição sobre urnas. Legenda enviou requerimento ontem ao TSE e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, julgou improcedente e ainda multou o PL. Outro destaque dessa página: ainda falta consenso sobre o prazo da PEC. Esse é outro assunto que vai ficar um bom tempo. Bom tempo. Expediente especial, fala aí dos horários, né, dos jogos da seleção brasileira. INEP divulga gabaritos oficiais do Enem. Se você fez a prova do Enem, fique atento. Mas uma notícia eu gostaria de dar destaque: máscaras obrigatórias em aviões e aeroportos. Então, para você que vai viajar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aviões e também nos aeroportos, ok? A medida visa reduzir o risco de contágio de Covid-19. Exato. Vamos ao estado do Rio ali também, rápido. Castro debate melhorias sociais na Inglaterra. Esse aqui eu vou dar um destaque um pouquinho maior. O governador Cláudio Castro participa entre quinta e sábado do encontro de lideranças, o Brasil e os brasileiros em seu máximo potencial, na escola de governo Blavatnik. Eu acho que é isso, tá, gente? Na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Organizado pela Fundação Lehman, o evento reúne governadores brasileiros e especialistas em políticas públicas para discutir os desafios do Brasil para os próximos anos. Excelente, né? Tem uma notícia muito interessante também nessa página 5, né? Que é a 20ª edição da Flip. Vai até o dia 27 em Paraty. Está ali no nosso Correio Fluminense. A cidade receberá vencedora do Nobel de Literatura. Vou ler rapidamente um trechinho aqui. Só um comentário rápido para te atrapalhar aqui, né? Desculpa. Mas você percebeu que o estado está cheio de eventos nesse final de ano? A Sim. Flip, são eventos de natalinos que estão chegando agora, né? Sim. Aí tem a Copa no meio de tudo misturando também, mas o país está com várias festividades, não só o país, mas em especial o estado do Rio está com muita festividade nesse final de ano. Inauguração do Parque dos Dinossauros, eu relembro aqui. É verdade. Ali em Miguel Pereira tem muita coisa. Então vamos falar um pouquinho da Flip, a tradicional Feira Literária Internacional de Paraty. Começou nesta quarta-feira, vai até o dia 27. Neste ano, além da programação especial, haverá mais de 30 espaços e casas. Toda a programação desta 20ª edição está disponível no site paraty.com.br/flip/. Então você pode acessar o site e conferir a programação inteira. Gente, no Rio de Janeiro, na página do Rio, Prefeitura de olho no verão. Eduardo Paes apresenta plano de infraestrutura para a cidade. A gente sabe que o verão na cidade do Rio de Janeiro literalmente lota e geralmente tem alguns probleminhas de trânsito, de praia, então já se começa a fazer o plano antecipado à Prefeitura do Rio. Apresentou esse plano 22-23 com as principais ações preventivas lá adotadas para minimizar os impactos das chuvas na cidade e elaboradas por mais de 30 órgãos municipais, secretarias e subprefeituras. Super importante isso aqui para a cidade do Rio. Ainda nessa página Rio de Janeiro, só que ali no Correio Carioca, o esquema de segurança para FanFest em Copa. Então a Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal do Rio atuarão com 167 agentes em apoio à FIFA FanFest, que terá início nesta quinta-feira, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Gente, em economia, uma notícia boa. A gente falou essa semana sobre o governo digital, mas olha só esse destaque. Governo digital do Brasil é vice. Nível de digitalização de governo brasileiro é reconhecido pelo BIRD. Segundo país mais avançado do planeta em governo digital em 2022. A avaliação foi feita pelo Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, como eu já falei, após medir o nível de transformação digital do serviço público em 198 países. Importantíssimo esse dado. Mostra aí, então, que o governo brasileiro cada vez mais digitalizado.
Quem sabe no próximo a gente não pega o primeiro lugar. Né? Exatamente. Temos também os destaques do esporte, mas no próximo bloco, né, nós vamos falar muito sobre o esporte. E na nossa página 8 temos a página especial. CSN abandona maior centro empresarial. Acionistas da empresa transferiram para São Paulo todo o seu quartel-general e impede instalação de faculdade de medicina em Volta Redonda. Você confere essa matéria na íntegra no nosso site. Lá no nosso site, correiodamanhã.com.br. Gente, esses foram os destaques de hoje do nosso Correio da Manhã na TV. Você confere tudo lá no nosso site. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Brasil pode exportar até 50 milhões de toneladas de milho em 2023. E você vai ver também que o acordo assinado. Termos religiosos não podem ser usados na camisa da seleção brasileira. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Aqui, gente, olha, estava ali do lado de fora. Eu acho que ele já quer terminar. Não. Ainda falta muito. Estamos de volta. E olhem só, as exportações de milho do Brasil no próximo ano podem bater recordes, caso a grande safra projetada para 2022-2023 se confirme de acordo com as previsões. Um novo protocolo assinado com os chineses neste ano pode dar suporte em 2023 às exportações do país. As avaliações foram feitas pelo diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, Sérgio Mendes, estimando um intervalo entre 40 milhões e 50 milhões de toneladas de embarque do cereal. Os embarques do milho em 2022, que contam com uma safra recorde, devem atingir 41 milhões de toneladas, segundo a ANEC, possivelmente igualando a marca histórica de 2019. Por hipótese, a China poderia comprar 5 milhões de toneladas de milho do Brasil em 2023, disse Mendes. Se isso se confirmar, os chineses terão transformado o Brasil num dos seus principais fornecedores de milho junto com os norte-americanos. As exportações brasileiras de milho para a China totalizaram cerca de 62 mil toneladas entre janeiro e outubro, segundo dados do governo brasileiro, mas provavelmente foram feitas sob um protocolo antigo e rígido que restringiu o comércio com a China. Os volumes devem crescer exponencialmente depois que Pequim autorizou vários exportadores do Brasil a vender o milho. A alfândega chinesa atualizou a lista de exportadores brasileiros de milho aprovados no início deste mês, uma medida que o governo brasileiro disse que poderia impulsionar as vendas de milho para a segunda maior economia do mundo. As recentes aprovações da China às exportações brasileiras de milho podem remodelar os fluxos comerciais globais e resultar em menos vendas pelos agricultores dos Estados Unidos, maior fornecedor mundial de milho. Nós já falamos sobre esse assunto lá no primeiro bloco e agora vamos reforçar, né, um assunto aí para abordar a saúde, porque o fim do ano está chegando e com isso muitas pessoas realizam viagens e o que não pode faltar na mala são as máscaras. A Anvisa aprovou a volta do uso do acessório em aeroportos e aviões.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aviões e aeroportos. A medida visa reduzir o risco de contágio do Covid-19, considerando o aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas. A resolução aprovada pela diretoria colegiada do órgão entra em vigor na sexta-feira, dia 25. Para subsidiar a decisão, a Anvisa realizou uma reunião com especialistas sobre o cenário epidemiológico da doença no Brasil. Participaram representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e Associação Brasileira de Saúde Coletiva, além dos epidemiologistas Carla Domingues e Wanderson Oliveira. O uso de máscaras estava previsto como recomendação desde agosto, principalmente para pessoas com sintomas gripais e para o público mais vulnerável, como imunocomprometidos, gestantes e idosos. Além dos dados epidemiológicos atuais, o comportamento com características de sazonalidade da pandemia também foi considerado pela Anvisa. E olha só, a Receita Federal liberou na manhã dessa quarta-feira, 23 de novembro, a consulta do lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física. Neste lote serão contemplados 556.685 contribuintes. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a restituição. O crédito bancário no valor de R$1,2 bilhão será feito no dia 30 de novembro. O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil por meio dos telefones 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. O entendimento manifestado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é referente à ação proposta pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, que questiona a validade de lei do Piauí por prorrogar por 10 anos as permissões para o serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Segundo a associação, o Estado abriu chamamento público para o transporte alternativo em 1989, com validade para 5 anos. Após o fim desse período, por meio da lei questionada, prorrogou os contratos até a homologação da próxima licitação, que aconteceu em 2014. No entanto, o ente alterou a norma anterior para estender a validade dos contratos de 1999 por mais 1 década. A atual licitação coexiste com contratos que já deveriam ter sido finalizados. No parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Augusto Aras ressaltou que os artigos 37, 21 e 175 da Constituição Federal são taxativos ao estabelecer que os serviços públicos prestados por particulares serão contratados mediante processo licitatório que garanta condições iguais a todos os concorrentes. Agora, olha só, atenção, alunos que vão fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2022, têm até sábado para preencher o questionário do estudante. O instrumento, que é obrigatório, deve ser respondido até às 23h59 por meio da página do ENAD. Não deixe para esse horário, viu? Porque não vai dar tempo, porque o questionário é grande. A prova vai ser aplicada no domingo, 27 de novembro. Segundo o INEP, até o último domingo, 405 mil estudantes já haviam preenchido o questionário. O número representa 67,75% dos 598 mil estudantes inscritos. O questionário deve ser respondido exclusivamente pelo estudante, não sendo admitidas manipulações. Após responder o questionário, o estudante vai conseguir visualizar o cartão de confirmação da inscrição, que contém as informações sobre o local de prova.
Quem não preencher o questionário não poderá fazer a prova. O ENAD avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação das matérias cursadas durante os períodos de aula e em 2022 o ENAD vai avaliar os cursos de bacharelado das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo. E também serão avaliados os cursos superiores de tecnologia das áreas de comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais. Larissa Martins, de volta aos estúdios. Na manhã de terça-feira, o governo do estado do Rio entregou 163 novos veículos para os policiais dos programas Segurança Presente e também da Lei Seca. A entrega foi feita a partir de um evento realizado no Monumento aos Pracinhas, na zona sul da cidade do Rio. São 120 novos carros, 40 motos e 3 vans que vão ficar disponíveis para o Segurança Presente e Lei Seca, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro. A modernização da frota tem o objetivo de gerar um atendimento mais rápido à população. Segurança Presente é uma marca, é um brand. Cada policial militar, cada agente civil, cada um que trabalha administrativamente, nós estamos juntos construindo um programa de sucesso. Ele é um programa do povo do estado do Rio de Janeiro. Acho que quando a gente investe na segurança pública, a gente não está investindo só em polícia. A gente está investindo em desenvolvimento econômico, em emprego, em renda, em lazer, em esporte. A gente está investindo em saúde, a gente está investindo em educação. Só o programa Segurança Presente vai ganhar 80 carros, 40 motos e 3 vans. Uma parte deste comboio vai ser utilizada para substituir os veículos das 42 bases. Já o programa Lei Seca vai receber 40 carros. É investimento no nosso direito de ir e vir. É investimento na certeza de que os nossos filhos vão sair para a escola e voltam. Que os pais vão sair para trabalhar e vão voltar em segurança para casa. Na ocasião, o governador Cláudio Castro e o secretário de governo, Rodrigo Bacelar, foram homenageados pelos integrantes do Segurança Presente. Durante a entrega dos veículos, o governador também anunciou a chegada das câmeras corporais na base do Segurança Presente em Copacabana. O uso das bodycams foi iniciado na terça-feira por 25 policiais militares. Nesse período de adaptação, ao menos um dos policiais da equipe de 3 vai estar utilizando a câmera para registrar as ações. A partir de hoje, já começando por Copacabana, o nosso Segurança Presente também começa a utilizar as bodycams. Isso é algo que dá segurança ao policial e que dá segurança à pessoa que está sendo abordada. E olha, gente, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco do jornal e a gente vai começar a falar de esporte. A Nike não pode usar termos religiosos nas camisas oficiais da Seleção Brasileira de Futebol. A medida consta em um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Fisia, Comércio de Produtos Esportivos, que é a representante, comercial da empresa no Brasil. Os termos pactuados visam ratificar a cultura da paz, garantir a isonomia entre todas as religiões e estimular o debate público sobre o respeito à diversidade. O acordo ocorre após a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Rio de Janeiro abrir inquérito civil para apurar suposta prática discriminatória na customização de camisas da seleção. Antes, a Nike permitia personalizar camisas com termos ligados ao cristianismo, como Jesus e Cristo, mas vedava o uso de palavras relacionadas a religiões de matrizes africanas, como Ogum e Exu. Outra medida prevista no acordo é a divulgação pela empresa, em eventos a serem realizados durante a Copa do Mundo de 2022, do tema Diversidade no Futebol, com ênfase em religião, gênero e raça. Além disso, a Fisia Comércio vai financiar a elaboração de um estudo sobre o tema em parceria com o Observatório de Discriminação Racial do Futebol, com divulgação prevista para a Copa do Mundo Feminina de 2023.
E olha, a gente estava aqui comentando, gostando da empolgação do pessoal lá dentro, lá da nossa edição, do nosso Master, perguntando como é que vai ser a sexta estrela, onde é que ela vai ficar? Então a empolgação aqui tá grande, viu, gente? E por isso, hoje, né, é o primeiro dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. É às 4 da tarde, o Tite já está com a seleção praticamente montada ali, o time da seleção brasileira entra em campo e a torcida já é grande. A gente vai ver os resultados dos jogos de ontem, que eu vou passar aqui para vocês rapidamente, num giro pequeno do esporte. Essa semana está especial, a gente está fazendo todo dia um pouquinho, só para dar os resultados. Ontem, primeira rodada do Grupo E, Alemanha e Japão. Gente, o Japão aprontou por cima da Alemanha. Só tá dando zebra, hein? Tá, e olha, não é pouca não. Esse 2-1 aí foi uma mexida do técnico japonês no segundo tempo, que modificou praticamente o time inteiro, botou 2 jogadores de muita velocidade. Esse camisa 18 aí, ele teve um lance fantástico no segundo gol, fez um golaço, eu posso dizer, porque eu vi o jogo todo, foi muito bom o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mas no segundo tempo a Alemanha foi dominada pelo Japão, tá? E o outro jogo do Grupo E foi Espanha e Costa Rica, não teve surpresas, a Espanha goleou a Costa Rica por 7-0, maior goleada da Copa do Mundo até agora, né, a Copa do Catar. No Grupo F, primeira rodada também, Bélgica e Canadá. A Bélgica não apresentou um futebol maravilhoso, tá? Foi 1-0 só em cima do Canadá. O Canadá jogou muito bem, não foi merecedor desse resultado, posso dizer. O Canadá, inclusive, no primeiro tempo, dominou ali a partida por um bom tempo, mas no finalzinho ali do primeiro tempo teve esse gol da Bélgica. E aí, no segundo tempo, a Bélgica só segurou o jogo. Marrocos e Croácia, também pelo Grupo F, primeira rodada, foi um 0-0. Uma chance de gol para cada lado e é isso aí, o jogo foi muito morno, gente, esse jogo, tá? Muito pouquinho, assim, emocionante, vamos colocar assim. Posso dar uma opinião? Pode, claro. De mulher que não entende muito, assim, de futebol. Você falou que o Canadá, ele dominou ali a maior parte do tempo, mas se não finalizar, não adianta é exatamente nada. Isso. Acho que todo o consenso da imprensa esportiva estava exatamente nisso. Teve chance, chegou, mas se não marcar, não botar a bola dentro da rede, uma seleção brasileira tem que ser bem escolhida, porque não adianta só dominar a bola o tempo todo, fazer jogadas bonitas, se você não tiver um bom atacante que vá colocar realmente a bola lá na rede. A gente tem alguns bons, né? Vamos esperar que eles acertem ali a mira, né, hoje, né, gente? E olha, falando da seleção brasileira, como eu já falei, ela estreia hoje na Copa do Mundo do Catar, o confronto é contra a Sérvia, às 16 horas, mas eu vou dar aqui, ó, porque, em nota, a Prefeitura aqui de Petrópolis divulgou ontem que, antes da partida, a operação do transporte público será normal de dias úteis. Essa é uma informação muito importante para você que depende do transporte público aqui em Petrópolis. Durante a partida, o serviço vai ficar completamente suspenso, ou seja, de 16 horas até o final da partida ali, por volta de 6 horas, né, que é o finalzinho ali, serviço suspenso. Após a partida, vai ter o retorno imediato da operação com autorização para redução da frota no formato de dias de sábado, conforme a demanda de passageiros. Ou seja, vai ter esquema de sábado após a partida. Você, trabalhador, que depende do transporte público aqui em Petrópolis, atenção. Informação muito importante de serviço. Mudando de novo para a Copa do Mundo aqui, vamos voltar a falar. A FIFA vai investigar cantos homofóbicos da torcida equatoriana na Copa. A entidade máxima do futebol também abriu um procedimento disciplinar contra o time do Equador por causa do canto homofóbico de torcedores do país sul-americano. E o Museu do Futebol, em São Paulo, inicia campanha para arrecadar chuteiras. As chuteiras devem ser depositadas na caixa de coleta na entrada do Museu do Futebol. Podem ser para homens, mulheres ou crianças, desde que estejam em bom estado e limpas. Bacana. É claro que isso aí vai ser destinado, né, essas chuteiras, a alguma entidade, alguma escolinha de futebol. Gente, é uma ação super importante porque a gente sabe que tem aquela criança que tem um talento muito grande, mas está ali naquele campinho de terra batida, aí perto da sua casa, que está sem a sua chuteira
para jogar. Então, essa ação vai ser muito legal, muito importante. Exatamente. Vamos agora para a nossa próxima reportagem? Isso. Como nós falamos, o Jogo do Brasil acontece, vamos na fechada, às 4 horas da tarde, né? E os brasileiros estão em clima de festa. Nas lojas, opções de produtos para usar durante os jogos é o que não falta. Segundo a OLX, a camisa está entre os itens mais procurados. A paixão do brasileiro pelo futebol sempre movimenta a comercialização de produtos relacionados ao esporte, principalmente a Copa do Mundo. As vitrines das lojas em Petrópolis estão no clima para os jogos. Pulseiras, laços de cabelo, bonés e até chapéu para o bichinho de estimação. Opção é o que não falta para torcer pelo Hexa. Tá ansioso pro jogo do Brasil? Claro, como sempre, né? Nós brasileiros já fica com aquela ansiedade de já começar o jogo, né? Positivo? Positivo. 3-1 Brasil. O Brasil ganha, 2-0. Os comerciantes também estão ansiosos. A Adriana tem uma barraca no centro da cidade e conta que desde o início do mês as vendas alavancaram. Quais os produtos da Copa que você tem vendido? Camiseta, brinquinho, short, tudo que tiver verde e amarelo eu estou vendendo aqui. E o pessoal tem buscado? Sim, toda hora tem cliente aqui procurando. Mas essa semana que começou o Jogo do Brasil está vendendo mais. Uma pesquisa da OLX, feita com mais de 5 mil usuários, mostra que destes, 20% informaram que pretendem comprar algo para o evento. Entre os produtos mais procurados pelos consumidores estão a camisa, bandeira ou bola oficial com 48% dos votos. Na sequência, 23% pensam em adquirir comidas e bebidas para aproveitar os jogos. Os dados mostram ainda que nos primeiros 3 meses do ano, a procura pela camisa da seleção aumentou 300%, enquanto a alta da bola de futebol foi de 15%, a do boné 10% e da bandeira 6%. Ainda segundo a pesquisa, cerca de 40% dos entrevistados pretendem comprar uma televisão nova para assistir os jogos, enquanto 21% quer adquirir um celular, 15% um rádio e 14% um eletrodoméstico. Já comprou sua camisa para comemorar? Eu tenho 2 lá em casa já. Já Davi inovou nos produtos para chamar a atenção dos clientes. A esposa dele fez artesanatos com as cores da bandeira brasileira para as crianças. Em relação à Copa, nós fizemos aqui a pulseirinha, tem laço também, tem tiara. O pessoal está começando a procurar agora. E o brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Então agora estão começando a procurar e a gente começa a produzir para a Copa também, para incentivar, né? O senhor está positivo? Acha que o Brasil vai ganhar? Não, tem que pensar positivo. O Brasil tem que partir para cima. É claro que os animais não poderiam ficar de fora. Jaqueline vende chapéus para os bichinhos de estimação. Eu vendo muito bonezinho, a regatinha, né, e o vestidinho são os que mais saem. Os brasileiros gostam de uma festa, né? Entendeu? Principalmente em cima da hora. Aí o pessoal vem procurar mesmo. E qual a sua expectativa até o final da Copa em relação às vendas? Eu tô esperançosa. Eu acredito que vai dar uma subida, vai dar uma melhorada. Vai se reunir com os familiares, amigos? Com os meus amigos. Vai se reunir com a família, então? Com certeza. Gente, tá todo mundo ansioso pro jogo, né? Exatamente. Mas olha só, vou dar mais um serviço aqui, mais uma informação de serviço para vocês. Fiquem de olho porque o jogo da Copa, né, estreia do Brasil hoje às 16 horas, muda vários horários de diferentes serviços que serão alterados em diferentes cidades brasileiras. Confira. Nesta quinta-feira, primeiro dia do Jogo do Brasil pela Copa do Mundo, a Prefeitura de Teresópolis e demais órgãos municipais vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia. O horário foi definido seguindo o governo do estado do Rio de Janeiro, que no dia 28 de novembro vai adotar o expediente das 8 às 11 horas da manhã e no dia 2 de dezembro, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Mas o expediente será normal nos setores onde as atividades não podem ser suspensas por interesse público ou exigência técnica, ficando a cargo das chefias a definição da escala de horário. Em Três Rios, diversos setores e serviços também vão alterar a rotina de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira. Na primeira fase do Mundial, o expediente nas repartições públicas municipais vai funcionar das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde nesta quinta-feira.
das 8 horas da manhã ao meio-dia, no dia 28, e das 8 horas da manhã às 2 da tarde, no dia 2 de dezembro. Em Petrópolis, a Prefeitura informou que os coletivos na quinta-feira vão funcionar normalmente até às 4 horas da tarde, quando vão paralisar as atividades e vão retornar após o jogo com o horário aplicado aos sábados, ou seja, com a frota reduzida. É isso aí, né? Vamos ver, vamos torcer para o nosso país, pela seleção brasileira, né? Exatamente. Você vai ver depois do intervalo que começou ontem o processo de demolição da fábrica de doces Visani, que fica na Rua do Túnel, em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que montagem do Natal Imperial é iniciada em Petrópolis. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, gente, chove forte em Petrópolis desde a madrugada. A Defesa Civil nos informou, agora pela manhã, que foram registradas 2 ocorrências na cidade. Um deslizamento em Santa Luzia e outro em Nogueira. As equipes da Defesa Civil se deslocaram até o local para as devidas averiguações, mas fomos informados de que não há vítimas, ainda bem, né? Ontem, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de chuva moderada a forte para essa quinta-feira. Veja na reportagem a seguir. A Defesa Civil de Petrópolis informou que a formação de um sistema de baixa pressão deixa o tempo instável no estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A previsão para a cidade de Petrópolis é de pancadas de chuva moderada a forte, podendo evoluir para muito forte. As chuvas também poderão vir acompanhadas de raios e ventos intensos. Para o fim de semana, segue a previsão de pancadas de chuva, mas em menor intensidade. Fique atento nas próximas atualizações da Defesa Civil, que segue monitorando por todo o período. O alerta foi divulgado na quarta-feira em Petrópolis. A cidade já tinha previsão de chuva moderada a forte a partir da tarde, com a possibilidade de raios e ventos intensos. Já para Paraíba do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros hora ou 50 e 100 milímetros dia, além de ventos intensos que poderiam chegar entre 60 a 100 quilômetros por hora nesta quarta-feira. Com este volume, haveria risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O IMET alerta ainda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e também não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é importante desligar aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia. É importante que a população cadastre o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas. E nós recebemos agora de manhã um novo boletim da Defesa Civil aqui de Petrópolis e vamos atualizar, né, as questões da chuva que atinge a cidade de Petrópolis, a chuva forte, na verdade, né? É verdade, que atinge a cidade de Petrópolis desde a madrugada. Pois é, esse boletim aqui é atualizado de 6h45, viu, gente? É o último. Acumulados em 1 hora, João Xavier, 10 milímetros, né? O CEMADEM RJ emitiu. Mosela, 9,5 milímetros. Nogueira, 7,95 milímetros.
Os acumulados em 24 horas, Itaipava, 50,75, emitido pelo INEA, Itaipava, 42,28 milímetros pelo CEMADEM, Mosela, 38,57 milímetros. E aqui embaixo, a Defesa Civil aqui ainda fala mais, para cadastrar o CEP, de novo, né, no 40199, e o boletim meteorológico atualizado da previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado através do link que eles mandam aqui. Então você recebe isso se cadastrando para você poder olhar lá o boletim atualizado, ver como é que está a previsão do tempo, onde tem acúmulo de chuva, onde não tem, para ficar realmente atento. Eu recebi aqui no meu celular a mensagem às 7h51, a seguinte mensagem: Defesa Civil, previsão de chuva fraca a moderada com pancadas de maior intensidade ao longo do dia em Petrópolis. Isso foi hoje, né? Esse alerta às 7h30 da manhã, né? A gente tem uma foto de Araras, de uma ocorrência. Ok, deslizamento lá em Araras, perfeito. Ok, então já para você que está aí chuva, né? em local de risco, né? Fiquem atentos. Não teve nenhuma sirene foi acionada, né? Nós temos aqui a informação de que nenhuma sirene foi acionada, o município está em estágio de observação, mas se você estiver aí em área de risco, vá para a casa de parentes, de conhecidos, se mantenha em segurança, tá? Vamos dar continuidade aqui? A Organização Rede para Prevenção e Redução de Desastres na região serrana, a Rede Serra, montou um documento com os requisitos para a realização da regularização fundiária plena nas ruas 24 de maio e 1º de maio em Petrópolis. O projeto de regularização já deveria ter sido entregue pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro em junho deste ano. O documento da Rede Serra cita as ruas 24 de maio e 1º de maio, além de vias transversais a elas e também as ruas Nova e Augusta. O documento foi criado através de uma proposta do Ministério Público do Rio de Janeiro para que os voluntários do Rede Serra fizessem o pré-projeto, apontando os principais problemas para que o ITERJ finalmente iniciasse o projeto final. O documento cita que a regularização fundiária plena na região é necessária para garantir a segurança das comunidades e a redução de riscos de desastres. O que nós percebemos é que não há que se falar em moradia segura se nós não observarmos o processo de ocupação nas encostas petropolitanas. Esse é um ponto primordial. Por mais que nós estejamos ainda no momento da resposta, que Petrópolis ainda se encontre em situação de desastres, nós vamos precisar já começar a reflexão sobre como morar de forma segura em Petrópolis. O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro deveria ter apresentado o projeto de regularização fundiária na região no mês de junho. A decisão foi tomada durante uma audiência especial realizada em abril na 4ª Vara Civil. Na ocasião, ficou decidido pela realização do projeto em 45 dias. O projeto também seria piloto de ações a serem realizadas em outras comunidades atingidas pela tragédia. Nós precisamos ter um levantamento socioambiental, né, fazer um perfil dos moradores e, sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância a continuidade de uma moradia segura, que nós tenhamos esse olhar da cidade. O projeto piloto do ITERJ vai ser realizado especialmente para as ruas 24 e 1º de maio, onde vivem cerca de 5.000 pessoas. 152 delas chegaram a ser cadastradas pelo próprio ITERJ há 8 anos atrás para receberem o título de regularização, mas apenas 71 delas receberam o documento no ano de 2014. A regularização fundiária plena da 24, que foi por todos nós, né, considerado um projeto piloto, porque foi a ação civil pública mais antiga com esse sentido, ele tem justamente a visão não só de dar um título de propriedade, mas de trazer aquele espaço territorial com os serviços públicos e com a segurança territorial para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O atraso na entrega do documento é a razão pela qual o Rede Serra apresentou o pré-projeto na semana passada, apontando os requisitos para a produção de um termo de referência para orientar a construção do projeto de regularização fundiária plena. A procuradora do Ministério Público informou que já estão sendo analisadas as responsabilidades
responsabilizações criminais para o não cumprimento das determinações judiciais. Até então, o que nós vivíamos é sempre uma perspectiva de espera. Né? O poder público, o MP propõe as ações, as audiências são realizadas, o juiz cumpre o papel dele, dá as suas determinações e, mesmo assim, o poder público não cumpre. Inclusive, já vou dar o destaque, já está sendo também analisado as responsabilizações criminais. Né? Porque nós percebemos que a omissão e a inércia levam à morte. E isso precisa, sim, ser avaliado também pelo Ministério Público se o não cumprimento de uma determinação judicial não constitui crime de desobediência. Gente, é isso. Vamos à previsão do tempo, saber como é que fica? Vamos. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou qual será a previsão do tempo para esta quinta-feira. Nova Friburgo amanhece com o céu nublado e a possibilidade de chuva moderada forte para todo o dia. O município registrará ainda declínio na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, a quinta-feira será de sol entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a previsão é de chuva moderada forte e há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Paraíba do Sul amanhece com céu nublado e chuva moderada a forte, que deve se estender até o período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens pela manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Três Rios, a quinta-feira também será de chuva moderada a forte, com trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Apesar da previsão de tempo instável, os ventos nesses municípios serão fracos. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, a gente continua aqui esse bloco com uma notícia não muito boa. Dados do Instituto de Segurança Pública divulgados este ano mostram que Petrópolis teve 15 casos de intolerância religiosa em 2021. As religiões de matrizes africanas são os principais alvos do crime. O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro lançou em maio deste ano o painel Discriminação, um relatório com dados sobre denúncias de preconceito em 2021. Foram registradas 1.365 ocorrências de injúria por preconceito em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 1.036 vítimas negras. Os dados mostram ainda que Petrópolis teve 15 casos de intolerância religiosa em 2021. As religiões de matrizes africanas são os principais alvos do crime. O sacerdote umbandista Pedro Nogueira conta que a busca por respeito já é de longa data. As pessoas normalmente falam em crime de intolerância. Não, o crime é de racismo. Ele é de racismo, porque, como vocês podem ver, eu sou branquelo. Mas eu sou demonizado pela minha religião, pela religião que eu professo. Essa luta começa em 2005. Com o antigo Conselho Nacional dos Umbandistas do Brasil e o Conselho dos Sacerdotes de Umbandistas do Brasil, que não existe mais esses dois conselhos. Mas começou lá atrás, uma luta bem extensa, bem intensa, onde nós procuramos agregar o máximo de casas, o máximo de templos, choças, choupanas, né? Aqui em Petrópolis, nesse movimento. É sempre muito difícil, né? Porque as pessoas custam muito a sair da inércia. Existente desde o período colonial, a perseguição aos cultos originários dos povos africanos chegou a ser institucionalizada pelo Código Penal de 1890, que criminalizava as práticas religiosas da população negra, que foram classificadas como prática de espiritismo, magia e sortilégios. Somente em 1946, a Constituição passou a reconhecer o direito ao livre exercício
exercício de crença. No último fim de semana, o Povo do Santo, em Petrópolis, realizou uma caminhada que iniciou na Praça da Liberdade e terminou na Igreja do Rosário para incentivar a liberdade religiosa. Em abril deste ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou uma cartilha de combate à intolerância religiosa. O documento traz as leis de combate ao crime, além de formas de denunciar. O objetivo é conscientizar a população sobre as diferentes crenças. Segundo o balanço do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 26% das denúncias de intolerância registradas pelo Disque 100 em 2019 eram de ataques a templos ou adeptos de religiões afro-brasileiras. O artigo 5º da Constituição brasileira assegura a liberdade religiosa a todos. A advogada Thaís Borzino explica que a pena para quem cometer o crime pode chegar a 3 anos de prisão. O Código Penal também traz um outro artigo que fala da punição para quem desrespeita a instituição, digamos assim, a instituição religiosa, né? Então, se a pessoa impede cerimônia, tumultua a cerimônia ou prática de culto religioso, se ela vilipendia publicamente ato ou objeto de culto religioso, vai ter uma pena de 1 mês a 1 ano e multa. Entre os meios de denúncia está a Central de Atendimento 1746, após o registro, que pode ser feito via aplicativo, WhatsApp pelo número 34601746, telefone, Facebook ou presencialmente na agência localizada na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O município tem até 10 dias para acolher o cidadão e encaminhar a denúncia à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, responsável pela investigação. É importante que o denunciante traga provas, né, do que ocorreu, né, como filmagem, mensagem de texto, vídeos, enfim, provas que possam comprovar o fato ocorrido, bem como quem foi o autor desses fatos, para que possa proceder à devida investigação e punição dessa pessoa que cometeu esses atos de intolerância. Alessandra tem uma loja de artigos religiosos há mais de 10 anos e conta que tudo começou na casa dela. Vem, acho que já de uma geração antiga, né? Que a minha avó, que também já era umbandista, e é um amor não só pela religião, mas pelo aquilo que eu faço também, tem uma representação muito maior para mostrar para as pessoas que, assim, pela minha conquista, que mesmo difícil a gente pode chegar lá, né? É bem difícil, mas eu acho que a gente lidar com a questão do respeito, né? A gente, mesmo aquele que talvez não entenda sobre a religião, a gente tenta mostrar que através do respeito, cada um no seu espaço, a gente consegue ter uma boa convivência, né? E olha só, a cartilha pode ser baixada no site prefeitura.rio. Importante a reportagem. Começou ontem o processo de demolição da reportagem de doces Visani, que fica na rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis. A demolição é necessária, pois parte do imóvel desmoronou após a forte chuva do dia 20 de março. Como parte das obras que estão acontecendo na Rua do Túnel, em Petrópolis, a construtora Solidum decidiu pela demolição de um imóvel que apresenta riscos para os populares. O imóvel abrigou por 24 anos a tradicional fábrica de doces Visani, que foi atingida pela chuva do dia 20 de março. Na época, o dono da fábrica, Carlos Visani, calculou um prejuízo de cerca de R$200 mil, somando fornos, batedeiras, freezers e ingredientes perdidos. Carlos não conseguiu aprovação de nenhum dos benefícios que foram concedidos aos empresários atingidos. Uma tristeza profunda. Todo mundo, inclusive nem só eu, até os funcionários hoje, até um rapaz até que trabalha comigo, eu vi no semblante dele, ele está mais triste do que eu. Os próprios funcionários que estão comigo até hoje, não mandei ninguém embora, estão mais tristes do que eu. Vê tudo caindo, tudo sendo demolido. É uma tristeza muito grande. Com a chuva do dia 15 de fevereiro, Carlos já havia tido problemas com a estrutura da rua e precisou bancar com o próprio dinheiro a reforma de uma parte da via para se sentir mais seguro. Quase um mês depois, parte do imóvel desmoronou. A outra parte, que não teve a estrutura abalada, é onde ele mora. Mas agora também vai precisar se mudar. Eu estou morando ali, mas agora eu tenho que sair. Tem que sair fora, que eles vão mexer aí na estrutura aí.
E eu sou obrigado a sair. De acordo com Visani, ele ainda não foi indenizado pelo incidente e o processo corre em segredo de justiça. A fábrica opera agora em outro endereço, no loteamento Samambaia. O processo de demolição exige que um trecho da rua do túnel seja completamente interditado, tanto para veículos quanto para pedestres. De acordo com a construtora Solidum, todo o processo deve levar cerca de 15 dias, com interdição da rua até o dia 9 de dezembro. Vai ter uma demolição cuidadosa, né? Retirando parte do telhado, esquadrias e tudo, para a gente aliviar essa estrutura também, esse peso dessa estrutura que está pendurada, vamos derrubar ela. E na segunda etapa, a demolição da estrutura da casa, de parte dela, né? Porque conforme orientação do consultor e do calculista, a gente vai tirar só uma parte da casa, aquela que está realmente em risco. A outra metade da casa está preservada e depois vai ser recuperada aí numa terceira etapa, vamos chamar assim. O tempo de interdição ainda pode ser prolongado caso as chuvas atrapalhem o andamento do processo. De acordo com o engenheiro, a demolição é necessária, pois a estrutura apresenta riscos aos moradores da região. Ela não pode realmente ficar dessa maneira, tanto que a casa foi interditada pela Defesa Civil, a gente só estava esperando correr a parte de papelada, autorizações para fazer a demolição, que realmente não cabe, a situação dela é tão crítica, né, que não dá nem para você fazer uma recuperação estrutural. Então, a solução dada foi a demolição de parte dela. Hélito Fraguas mora na região a vida toda. Ele foi um dos moradores mais atingidos pela demora do início das obras. No dia 29 de março, Hélito foi engolido por um dos diversos buracos que se abriram na via e precisou passar por diferentes cirurgias na perna. Ele chegou a desejar se mudar da região por tantos problemas que precisou enfrentar. Mas agora, o sentimento mudou. Acho que é melhor isso aqui tudo, fazer um projetinho modelo da cidade. É assim, um bairro que estava esquecido, agora vai mudar totalmente. Vai ter prazer de morar aqui. Agora eu quero ficar. Agora eu quero ficar mesmo. Mas minha vontade era sair. Naquele momento era ir embora. Agora eu quero ficar. As obras do túnel extravasor, que começaram no dia 26 de julho, estão agora na reta final. A reforma estrutural, desobstrução e desassoreamento do túnel do Rio Palatinato custaram, em média, 74 milhões de reais. A expectativa é que até dezembro deste ano, quando o verão começa, as obras emergenciais sejam finalizadas. É gratificante ver que a nossa luta valeu a pena para alguma coisa. Então, assim, de ver as obras na cidade que estão todas atrasadas, a nossa está indo, pelo menos isso. E essa parte agora da demolição, que era a parte que mais preocupava a gente, porque é uma parte até visualmente feia e com vários riscos, vai ser terminada. Então, assim, é um ponto que a gente vai dar na nossa vida, um ponto final nessa parte e seguir em outras coisas. Perfeito aí, então. É isso. Gente, bom jogo para vocês, bom dia de trabalho, bom jogo, né? Vamos ficar na torcida pelo Brasil e nos vemos amanhã ao vivo às 7h30 da manhã. Exatamente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.